Tá ótimo. Eu vou começar a aula, então, com vocês, porque a Júlia disse que vai assistir online, tá? Então, acho que é importante eu começar aqui com vocês, tá? Só deixa eu colocar a presença de vocês aqui na planilha, a presença do Guilherme, e aí a gente já começa. Bom, pessoal, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Hoje a nossa aula ela é bem longa, ela é bem teórica, tá? Então eu peço que vocês prestem assim bastante atenção, que vocês, caso enfim tenham alguma dúvida pontual, se puderem anotar e me passarem no final da aula, eu agradeço, vai ficar um pouquinho mais fácil, porque realmente o conteúdo de hoje ele é um pouco mais denso, assim, tem que coloquei nos slides assim o mais esmiuçado possível. Tentei trazer detalhes sobre o que nós vamos falar hoje. E é exatamente por eu trazer a apresentação de hoje, a aula de hoje tão clara, tão específica, já é com o intuito de facilitar para vocês o tema avaliativo dessa semana, né? Que, como eu falei, vai ficar para o dia 18/10, a respeito do que nós vamos estudar hoje, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente começar. Tá aparecendo para vocês já, né? Tranquilo. Bom, então vamos lá. Hoje, só para lembrar, né? Vocês sabem que eu não enxergo vocês. Então, se vocês colocarem algo lá no grupo, lá no chat, eu não consigo visualizar, tá? Então, se possível, vocês falem, porque daí eu consigo, enfim, a gente consegue vendo junto, tá? Bom, então a aula de hoje é a aula 3, tá? E na aula 3 de hoje, nós vamos falar sobre os tributos e noções de contabilidade. Inicialmente, tá? Nós vamos, então, entender o que são tributos e o que é a contabilidade, onde eles se aplicam, trazer, então, questões do dia a dia, enfim, para a gente poder trabalhar junto. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar os conceitos de tributos nacionais e internacionais, tá? Noções de contabilidade e folha de pagamento. Eu tentei trazer, assim, o mais objetivo possível, porque é muito conteúdo, gente. A contabilidade, assim como a matemática financeira, ela é muito ampla. Então, para não ficar extremamente cansativo para vocês, eu tentei resumir o máximo que pude, mas sem deixar passar os pontos importantes desses temas, né? São temas que, dependendo do local que vocês vão trabalhar, vocês vão ter contato e até mesmo como profissionais, assim como servidores, né? Vocês vão ter essa questão de folha de pagamento, por exemplo. Noções de contabilidade para vocês terem uma noção se o pagamento de vocês, por exemplo, está correto, como que é feito o cálculo para que aqueles valores que constam na folha de pagamento sejam efetivados, enfim. Então, é também uma questão de segurança para vocês, né? Ter o conhecimento do cálculo. Enfim, é sobre o que nós vamos tratar hoje. Então, começando por tributos nacionais, tá? O que são esses tributos nacionais? Eles são valores que
que são pagos ao poder público. Então, eles são pagamentos obrigatórios, tá? Onde a população ela tem que dar uma parte da renda para custear essas atividades do Estado. Então, assim, vocês podem ver que em conta de água ou conta de luz, enfim, tem questão de conta de água, por exemplo, tem o valor do esgoto ali que vem na conta de vocês. Na conta de luz também tem algumas obrigatoriedades, se vocês pararem para olhar, nunca vai ser o valor que exatamente vocês gastaram. Sempre tem pontos ali de tributos que são as contribuições, então, que vocês têm que fazer, que vão gerar aquele montante geral ali do montante financeiro, que vai ser o valor da conta de vocês. Então, nunca vai ser somente o que foi gasto, né? Vocês, por exemplo, podem gastar, sei lá, R$50 ali na parte de água, mas tem mais 50 que é esgoto, então a conta de vocês vai ser R$100, porque vocês têm que contribuir com a manutenção do esgoto, então nunca vai ser somente o que foi gasto, né? Por quê? Porque, querendo ou não, nós, né, o Brasil em si, precisa desses tributos para conseguir se... Oi, Fabiano, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Que bom que tu conseguiu entrar. Eu consegui, fiz a prova, ou estava muito fácil, ou tinha muito pega-ratão, mas tudo rápido. Eu entendo bem. Eu vou compartilhar de uma maneira diferente, que eu acho que é mais fácil. Vocês enxergam assim? Sim. Tá, perfeito. Fabiano, eu comecei aqui a falar sobre os tributos nacionais, tá? Hoje nós vamos falar sobre tributos nacionais e internacionais, folha de pagamento e as noções de contabilidade, tá? Então, tu pegou bem o inicinho aí da aula. E só para reforçar, eu não enxergo vocês, né? Então, eu não enxergo a parte do chat. Qualquer coisa, vocês falem, tá? Podem me interromper. E se tiverem dúvidas muito específicas, vocês anotem, para a gente conseguir ver junto ao final da aula, tá? Porque como é um conteúdo bem denso, enfim, para não se perder, é mais fácil deixarem para o final da aula, daí anotem rapidinho ali que depois a gente conversa, tá? Então, tá, como eu estava falando para vocês, os tributos, eles servem exatamente para manutenção do Estado, né? Então, assim, independente, prof, mas o governo que tem que pagar tudo. Por que a gente tem que pagar? Porque, teoricamente, nós precisamos contribuir para a manutenção do Estado, né? Porque o Estado nada mais é do que o que nós precisamos para viver. Nós precisamos de uma estabilidade numa água, numa luz, enfim, mas nem sempre funciona. Às vezes muitas vezes falta água aqui no meu bairro, e aí eu tô pagando e não tem. Bom, aí isso é uma outra questão, né? Mas a obrigatoriedade tributária a gente tem que cumprir, porque, enfim, infere multa e tudo mais, caso tu não cumpra, então, com essas questões, né? Então, os tributos, eles são aí regulamentados por lei, né? Então, por isso que quando nós não realizamos esses pagamentos, há consequências, há uma multa, há um corte no nosso serviço, né? Naquele serviço que é prestado pelo governo, mas se nós não cumprimos com o pagamento, eles podem cortar o serviço, então eles têm esse poder, assim como, né, é regulamentado por lei que a gente tem a obrigatoriedade de pagar os tributos constantes nestes serviços que são dispostos pelo governo, né? Então, o pagamento é feito em dinheiro, né, como vocês sabem, não é possível usar dinheiro quando a gente fala, só para deixar claro, tá? Prof, mas eu não pago com dinheiro vivo, eu pago pelo aplicativo, óbvio, né? Mas, assim, a gente quer dizer que não é com troca, né? Eu não posso pagar a conta de água com carro, com, sei lá, com joias. Não, eu tenho que pagar com dinheiro, eu tenho que pagar pelo aplicativo, enfim. Não pode ser com outro tipo de produto, né? Com outro tipo de bem, digamos assim. Então, neste caso específico, básico do dia a dia, né? Mas em algumas ocasiões que são aí específicas, é possível, então, que a pessoa dê um imóvel de garantia ou, né, de garantia de pagamento destes tributos, no caso de não ter nenhum dinheiro para abater essa dívida. Claro, vocês sabem, não vai pegar uma casa para pagar uma conta de R$100, não é isso, né? Às vezes tem, dentro dos tributos nacionais, que nós vamos depois esmiuçar cada um deles, vocês vão ver que tem tributos, enfim, que chegam a um valor exacerbado. Então,
Quando a pessoa não tem dinheiro ou quando deixa de pagar durante muito tempo, a única coisa que ela tem provavelmente vai ser um recurso, vai ser um carro, uma casa, enfim. Ela vai ter que dar aquele bem que ela tem para quitar, então, a questão tributária dela, né? De qualquer forma, independente do jeito que for, ela vai ter que arcar com esse pagamento, então, que, né, está pendente. É uma questão tributária regulamentada por lei, infere prisão, enfim, multas gigantescas. Então, de uma forma ou de outra, vai ter que ser pago esse tributo, tá? Esse valor, então, que ela tem ali pendente para pagamento. Então, beleza, existem 5 espécies de tributos, né? Dentro deles, a gente tem os impostos, taxas e contribuições de melhoria, que essas contribuições de melhorias, então, estão dentro dessas contas básicas que eu trouxe para vocês, de água, de luz. Dentro da conta de água tem o esgoto, tem, dentro da conta de luz tem ali uma manutenção do poste. Então, são contribuições de melhoria. Os empréstimos compulsórios, que daí a gente sabe, então, que são empréstimos aí que a gente já viu lá na primeira aula, né, que são aquele momento de necessidade, né, eu não tenho de onde tirar, eu vou ter que fazer um empréstimo, eu vou ter que dar um jeito de conseguir. E aí, então, isso também tem tributos ali dentro desses empréstimos, né, nunca vai ser só o valor do empréstimo. Isso a gente também já viu nas outras aulas. E contribuições para fiscais, tá? Então, isso tudo está dentro da parte de impostos, tá bem? Só um pouquinho, por favor. Bom, continuando aqui na parte de impostos, tá? Vamos começar por partes. Começando por impostos. O que é imposto? É o tributo, como a gente estava vendo, né, que é obrigatório pelo governo, ele é cobrado pelo governo, né, tecnicamente. Isso quer dizer, então, que é o valor que tu paga e contribui para custear as despesas administrativas do Estado, bem como as melhorias, né, que é o que nós estávamos vendo anteriormente. Então, conforme eu acabei de falar para vocês, o não pagamento gera multas e até punição legal. Porque, obviamente, é regulamentado por lei essa questão de cobrança de impostos, né? Então, eles têm todo o direito de te punirem de alguma forma, né? Então, ao olhar por esse lado, como eu trouxe para vocês, porque essas questões, né, esses questionamentos, mas por que a gente tem que pagar algo que é o governo que tem que nos dar, né? Ou, enfim, tem várias pessoas que pensam dessa forma. Bom, porque teoricamente, para ser uma troca, né? A gente paga o serviço que o governo está nos ofertando, está nos dando, teoricamente, para nos ofertar esse serviço da melhor forma possível. E a gente também considera a contribuição de melhoria, então, que está dentro dessas contas básicas que eu falei para vocês. Então, é ruim na questão de, né, quebrar um pouco esse paradigma de que, por que eu tenho que pagar se o governo tem que dar? Mas também pensar no lado de contribuição, né, de como nós, cidadãos, temos que contribuir com esse serviço que o Estado está nos ofertando. Não é o pensamento de estar contribuindo com o Estado, nós estamos pagando junto com o governo. Não que não seja isso, mas a gente tem que pensar no serviço também que está sendo prestado para nós, né? E que deveria ser prestado da melhor forma possível, mas nós sabemos que, enfim, existem inúmeros casos em inúmeros lugares que não é assim que acontece, né? Mas a gente não vive no mundo ideal, então sempre haverão esses questionamentos, né? Se a gente pensar em cobrança de impostos, tinha que ter um lugar onde não tivesse nenhum tipo de cobrança de impostos. Bom, mas é como eu falei lá no início, como que seria se não tivesse, né, essa cobrança? Então, é bem o que está aqui. Sem a cobrança de impostos, nenhum país no mundo conseguiria devolver os serviços e benefícios para a população, porque, como eu disse para vocês, é uma troca, né? O governo nos fornece o serviço, nós, então, pagamos aquele serviço e também estamos contribuindo com a melhoria, com a manutenção daquele serviço. Então, é como se fosse uma troca, né? A obrigação do governo é nos assistir, né? É sanar as nossas necessidades básicas de água, esgoto, enfim.
Mas, ao mesmo tempo, nós também temos que contribuir como cidadãos, de alguma forma, né? Até para movimentar a questão econômica, enfim, que daí a gente vai ver mais na frente, mas tem que haver essa troca, né? Porque senão como é que seria? Então, é como se você estivesse investindo no governo para que ele possa cuidar do serviço básico, que é bem o que eu falei para vocês agora. Então, entra ali a questão de água, esgoto, luz, saúde, educação, segurança, enfim. Então, tem diversos pontos aí que é importante a gente conseguir abrir a mente e pensar dos dois lados, né? Eu sei que, às vezes, é muito difícil nós, como cidadãos, enfim, vivenciando diversas coisas que acontecem no dia a dia, com bairros que ficam sem luz durante muito tempo, sem água durante muito tempo. Tá, mas e aí? Eu contribuo, eu pago e não tenho. A gente sabe que é assim, né? Mas dentro do conceito de imposto e dentro do que está regulamentado pela lei, esse é o parecer que nós temos sobre essa situação. Então, deveria ser uma troca, né, de serviços. Em muitos momentos em alguns lugares, realmente, eles têm um serviço de qualidade, eles sempre têm luz, eles sempre têm água, enfim, é tudo potável, mas tem outros casos que isso não acontece, enfim, faz parte, né? Mas o conceito ideal de imposto e o porquê que ele existe, para qual a finalidade, é esse, tá? Bom, voltando aqui. Iniciando, então, por parte de tipos de impostos, tá? Eu tentei trazer para vocês, para quem não estava no início da aula, só para deixar claro, os tipos de impostos eu trouxe dessa forma, porque, bem esmiuçada, porque vai fazer parte da atividade do final da aula que nós vamos, então, que eu vou passar para vocês, né? Então, quanto mais informações tiverem nesse material que eu vou disponibilizar depois para vocês, melhor, porque vai auxiliar na próxima atividade, tá? Então, assim, iniciando a parte de tipos de impostos, nós temos impostos federais, que daí ali a gente tem o imposto sobre importação, que é a questão de entrada e saída de mercadorias de fora do país. Vamos lá, por exemplo, Shopee, Shein, esses sites, assim, por exemplo, que as compras vêm de fora do país, ou até em outras marcas mesmo, outros materiais, enfim, tudo isso tem um índice, tem um valor de importação, tá? Então, tem que ter esse imposto sobre a importação. Eu não posso receber um produto de fora do país sem pagar nada, né? Tem que ter esse imposto até para o próprio país que está cedendo essa mercadoria para ele receber de alguma forma. Então, a gente tem que ter esse imposto sobre a importação, tá? O IOF, que é super conhecido, então, que ele incide sobre os empréstimos. O IOF, ele está presente, por exemplo, naquele caso que nós vimos lá que eu trouxe para vocês na aula anterior, dos contratos que são feitos, né, aos clientes que tomam crédito, por exemplo. Então, o IOF, ele está dentro daquele valor principal que é cedido ao cliente. Então, aquele cliente, ele solicita um valor, quero 150 mil. Dentro daquele valor líquido de 150 mil, que é o que ele quer, ele vai ter um valor principal ali que vai calcular a taxa de juros mensal, anual, enfim, o que for, mais o IOF, porque faz parte, então, dessa tramitação de empréstimo. Então, sempre vai ter ali um valorzinho, tá? Que, então, trata financiamento, operações financeiras e tudo mais. Até vou mostrar para vocês depois, eu consegui criar um contrato nos moldes da minha empresa, claro, com dados, enfim, fictícios, mas exatamente nesse contexto, assim, de juro, IOF, taxa, valor líquido principal, total, para a gente ver também e fazer uma revisão da última aula, né, se assim der tempo hoje. Senão eu mostro para vocês na próxima aula. Então, também nós temos o IPI, que é cobrado das indústrias. Então, assim, vocês vão ver que diversos impostos que eu vou trazer para vocês aqui, vocês podem dizer, eu já tinha ouvido falar, mas nem sabia o que era. Porque acontece, né? São muitos impostos. A gente não tem só o imposto federal, a gente tem estadual, municipal, enfim.
A gente normalmente tem mais facilidade no entendimento daquilo que a gente já conhece, né? A gente já convive, então tem o imposto de renda, tem o de importação, enfim. Então, eu até indico vocês, e é também uma atividade de fixação, né, que eu acho importante, para vocês pegarem, vocês vão ver que aqui eu não trouxe muitos exemplos em alguns casos, onde esses impostos estão alocados, e é de forma proposital, tá? Porque depois, quando vocês tiverem esse material disponibilizado, e é bem importante que vocês sigam as instruções que eu vou passar depois, vocês possam ir atrás desses exemplos, que é isso que eu vou querer depois em um dos pontos do trabalho, que vocês vejam, ali eu não tenho onde que se aplica, eu sei que está dentro das indústrias do IPI, tá, mas em que tipo? Onde que está alocado? Em que situação? É proposital que eu deixei dessa forma. Eu quero que vocês procurem e isso vai contemplar o trabalho final de vocês, tá? Tem a questão de vocês, obviamente, devem saber, mas tem o TCC. Então, tudo o que eu trago, principalmente nessa atividade avaliativa desta aula que eu vou passar para vocês, vai ajudar muito no trabalho final. Então, pontos como esse, assim, vão ser bem seguidos nessa apresentação e a proposital. Eu quero que vocês procurem. Então, nem tudo eu vou falar para vocês, tá? Continuando aqui, a gente tem a parte do IRPF, que é o Imposto de Renda sobre Pessoa Física, que também é uma contribuição por fazer parte, por incidir sobre a renda do cidadão. Então, assim, prof, mas é de todo cidadão? Não, né? Tem ali critérios que devem ser seguidos para que essa pessoa, então, contribua com o imposto de renda. Temos duas opções, tem imposto de renda sobre pessoa física e sobre pessoa jurídica. São coisas distintas, mas a definição e o direcionamento do recurso é igual. Então, aqui no caso de pessoa física, o que acontece? Por exemplo, tu recebe um salário de 5 mil reais, tá? Dentro desses 5 mil reais, tu vai ter que contribuir com um percentual específico que vai ser direcionado ao imposto de renda, tá? Então, até depois eu posso trazer um exemplo ali para vocês, para ficar mais claro em como isso vem também na folha de pagamento, que é o que nós vamos ver por último. Mas, resumindo, é isso. Conforme nós vimos em outros momentos, em questão de contas e de financiamento, enfim, como eu falei para vocês, a gente nunca vai receber um valor bruto daquilo que a gente está, enfim, solicitando de empréstimo ou até mesmo recebendo de salário. Vocês sabem que vem diversos descontos ali. Então, é por isso que há a definição de salário bruto, né, do que é o bruto, o real do que tu trabalhou, sem os descontos, e o líquido é com os descontos, que daí dentro desses descontos tem o IR, tem INSS, FGTS, enfim, que é o que a gente vai ver depois. Então, nesse caso, também se aplica, né, esse desconto que é sobre a renda do cidadão, que também é uma questão de contribuição com o Estado, tá? Ali também abaixo, conforme eu falei para vocês, tem a parte de RPJ, que daí ao invés de incidir sobre o cidadão, ela incide sobre os juros o lucro da empresa. Então, não é só a pessoa física que contribui, que paga, enfim, pessoa jurídica, obviamente, também, claro, com outros critérios, o percentual não é o mesmo, tudo mais, tudo tem que se aplicar de acordo com o que nós estamos lidando, né? Então, a parte de pessoa jurídica também contribui com a questão de imposto de renda, tá? Tem o ITR, que faz parte do meu dia a dia, né, que faz parte do pessoal que eu trabalho, que aí entra a parte de imposto sobre a propriedade territorial rural. Então, é o imposto que a pessoa paga por ter a terra naquele determinado local, a terra que ele tem plantada, enfim, onde ele tem plantio dele lá de soja, de trigo, o que for, não vai ficar ali de graça, né? É um espaço que ele está sendo ocupado. Então, teoricamente, essa ocupação, mesmo que seja do proprietário, ela está no Estado, ela está na terra aqui, né? Está dentro do país, então, teoricamente, isso também tem que ser pago.
Então, o ITR ele vem exatamente seguindo essa lógica, tá? A contribuição ali por parte de intervenção no domínio econômico, que é o CID, ele é cobrado sobre o petróleo e o gás natural e os seus derivados. Então, no caso, álcool e combustível, tá? Temos também a parte de COFINS, que aí, enfim, muitas seguradoras financeiras e sistema bancário, enfim, utiliza muito, tem muito contato com COFINS, porque é uma contribuição que trata o financiamento da Seguridade Social, então é cobrado das empresas. O COFINS, ele entra com uma segurança que as empresas têm, por exemplo, em caso de atos ilícitos, fraude, enfim, utilizando como exemplo um banco que tem ali uma fragilidade, ou houve uma fragilidade numa transação bancária, e, bom, o compliance dessa empresa, que é a parte jurídica dessa empresa, verificou que houve esse equívoco, que houve essa tentativa de fraude ou de ato ilícito que foi, entra em contato diretamente com o COFINS para informar o que aconteceu. Para quê? Para informar o que aconteceu de forma a segurar a empresa, tá? De forma a dar uma segurança da tramitação, para verificar o que aconteceu e, então, junto com a Receita Federal, conseguir examinar a situação e, enfim, solucionar. Então, o COFINS ele é voltado exatamente por essa parte de empresas e é cobrado das empresas, tá? E ali, por último, então, a contribuição social sobre o lucro líquido, que é feita em cima do valor líquido da renda antes da declaração do IR, que é uma estrutura, depois que a gente vai ver na folha de pagamento, que é exatamente assim que se segue. Então, ela é um tópico que faz parte dos vencimentos que constam na folha de pagamento do cidadão. Então, ele tem a parte de descontos de INSS, FGTS, CSLL, que é a parte ali do lucro líquido, às vezes é bem baixinho, mas tem que haver um desconto. Então, só comprova ainda mais o porquê que a gente nunca recebe a nossa renda bruta, né? É sempre o salário líquido após todos esses descontos, esses vencimentos serem sanados da nossa folha de pagamento, tá? Seguindo, então, nós temos os impostos estaduais, que dentro dos impostos estaduais eu trouxe para vocês os mais conhecidos, que é o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviço, que também incide sobre o transporte interestadual, intermunicipal e telefonia. Então, o ICMS está dentro das passagens, né, que a gente tem aí no dia a dia, dentro da parte de telefonia móvel ou telefonia fixa, né? Hoje a gente sabe que a telefonia fixa ela é mais para meios empresariais, né, assim, indústrias, tudo mais, que em casa o índice de pessoas que têm um telefone fixo, assim, caiu demais, né, desde que o celular virou tudo que a pessoa tem para comunicação. Então, mas ele existe, né, o ICMS, ele está aí para isso, para controlar, então, essa questão de circulação de mercadoria e de desenvolvimento de serviço, tá? Junto, após o ICMS, nós temos o IPVA, que é conhecidíssimo, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, que, então, é aquele imposto que a gente paga, quem tem carro, né, paga para ter o veículo. Então, não adianta tu pagar o veículo e dizer, é meu, não preciso pagar mais nada. Não, tu vai ter que pagar o imposto também sobre essa propriedade, né, sobre esse veículo. E um que não é tão conhecido assim, mas que existe, é o ITC-MD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, que trata-se muito da questão de incidência sobre herança. Então, em alguns casos, as pessoas recebem herança de um parente, de um pai, de uma mãe, enfim, tem que haver esse pagamento de imposto, então, sobre esse valor, né, que é recebido então, pelo cidadão, que é advindo de uma herança, tá? Então, para vocês verem que até em questão de herança existem impostos que devem ser pagos, tá? Nós temos também os impostos municipais. Então, dentro dos impostos municipais, aqui tem um que é super famoso, que é o IPTU,
que ele é o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o IPTU tu paga ele da tua casa, do teu prédio, tua residência. Ah, prof, mas eu paguei, eu comprei minha casa, não preciso pagar mais nada, não. Aí tu vai ter que pagar a manutenção daquele espaço cedido para que tu tenha, então, o teu imóvel. Então, ele é um imposto sobre essa propriedade predial. Não necessariamente predial, né? Tu pode morar numa casa, enfim, um terreno, o que for, mas contempla o IPTU. Então, o IPTU, ele ou tu pode fazer ele anual, ou tu pode pagar ele por mês, enfim. Mas tu sempre vai pagar ele. Enquanto tu tiver a tua propriedade, tu é obrigado a pagar, senão corre risco, né? Conforme nós vimos lá, de tu perder o teu imóvel, porque é uma ação, é um imposto regulamentado por lei, que tu tem que, então, exigir, né, cumprir com esse pagamento desse imposto, tá? Correndo risco, então, de casos de falta de pagamento, perder o imóvel. O imposto sobre serviços, que é o ISS, que ele é cobrado das empresas, então, da prestação de serviço que é feita nas empresas, eles têm que arcar também com esse recebimento de serviços, então tem esse imposto sobre isso. O ITBI também, que é super famoso, considerando questão de financiamento de imóvel, financiamento habitacional, enfim. Então, ele é um imposto sobre transmissão de bens intervivos, que, conforme eu expliquei, ele incide sobre a compra de venda, incide sobre a compra e venda de imóveis, né? Então, para te regulamentar toda a documentação do teu imóvel, independente se ele seja novo, semi-novo, enfim, tu tem que ter uma documentação que vai regulamentar aquela compra ou aquele aluguel, enfim. O ITBI, então, ele serve exatamente para isso, para regulamentar essa documentação, então, que incide sobre essa compra ou aluguel, enfim, ou venda de imóveis, tá? Então, resumindo tudo isso que foi dito e colocando um pouquinho mais de informação, para garantir a prestação desses serviços e a contribuição dessas obrigações perante a sociedade, né, através do cidadão, o governo ele retira da mesma de forma coercitiva, que no caso é de forma consciente, onde o cidadão ele sabe que essa ação está regulamentada por lei, então o governo tem direito à cobrança. Uma parcela dessa riqueza é os impostos, né? São os impostos. Então, essa coerção, essa ação significa que os indivíduos não têm o direito de escolha, ou seja, eu não posso dizer assim, ó, eu não vou pagar IPTU, não, porque eu não quero, eu já comprei a casa, não preciso pagar IPTU. Então, não há esse direito de escolha, né? Ou paga ou sofre a consequência, ou eu pago ou eu fico sem minha casa. Por quê? Porque está regulamentado por lei, né? Tem ali a sanção legal administrativa, tem a questão de multas em caso de atraso, em caso de não pagamento. Então, em alguns países, o não pagamento dos impostos é uma coisa tão séria que pode resultar até mesmo na prisão do indivíduo. Então, vocês vejam, claro, cada país tem uma política, cada país tem uma forma de lidar com as questões de cumprimento de leis, de obrigações por parte do cidadão, mas em alguns casos chega nesse nível. No Brasil não é um caso, né? A não ser que seja algo muito exacerbado que tenha que ser dessa forma, né? Que tenha que resultar em um ato de prisão. Eu, particularmente, nunca vivenciei um caso assim, não soube de nada, né? Mas existe, né? Em outros países que a lei é um pouco mais rigorosa, isso acontece. Então, em tese, os cidadãos deveriam receber de volta o dinheiro que foi pago através da prestação de serviço, né? Ai, como? Não tem como receber o dinheiro de volta que eu tô contribuindo, mas eu recebo ele em serviços, né? Então, no entanto, a gente sabe que na maioria das vezes isso não ocorre. Certos serviços são prestados de forma ineficiente e até precária por vezes, que foi o que eu falei para vocês lá no início. Tem diversos bairros aí que não tem água, não tem luz durante muito tempo, tu cobra e não tem, mas tu tá pagando, né? Então, assim, como eu falei para vocês, no mundo ideal, né, no mundo que seria tudo exatamente correto, o ideal seria eu pagar e eu ter o meu serviço 100% eficaz, né, que suprisse as minhas necessidades. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Por exemplo, vou citar um exemplo pessoal para vocês, então. Aqui na minha casa faltou luz, tá? Do nada, todo mundo tinha luz, menos eu. Aí, aqui é CE, né, como vocês sabem. O que eu fiz? Eu liguei para a CE, expliquei o que tinha acontecido, aí segui todas as instruções que me falaram,
E disseram assim, em 24 horas vai aparecer o pessoal da equipe técnica, então, para resolver o teu problema, tá? Se tu me dá um prazo, eu tô contando com aquele prazo. Tu não pode dizer para o cidadão que está em condições de vulnerabilidade, isso nesse caso, vulnerabilidade no sentido de estar sem a prestação daquele serviço que é pago mensalmente, por direito do cidadão, eu tenho que ser atendido? Aí eu pergunto para vocês acham que foi atendida? Não fui, né? É meio óbvio que isso não aconteceu. A gente ligou, sem mentira, umas 18, 19 vezes para a CE. O problema não foi resolvido pela CE. Teve uma pessoa de fora, um eletricista de fora, vir até a minha casa, porque assim passaram 5 dias e não tinha luz. E a CE só dizia que ia vir, e nunca vieram. Em alguns momentos erraram os protocolos lá, disseram que tinham vindo e que não tinha nada, mas eles nem tinham aparecido. Então, assim, claro que tu fica frustrado, tu como cidadão, naquela situação vulnerável, né, esperando a resolução daquele serviço ali, daquele problema que não se tem. O que acontece? Tu vai na segunda opção. Aí o que acontece também? Mas eu não tenho. As pessoas às vezes não têm como chamar outra pessoa de fora para tentar ver o que está acontecendo. E aí, como é que fica? E é isso que acontece em diversos bairros e municípios que ficam dias e dias e dias sem luz, sem água, porque não tem o suporte do governo e também não tem um recurso financeiro para terceiros ouvirem e então tentarem resolver o que está acontecendo. Então, realmente, a gente sabe que a questão de receber de volta o que nós estamos contribuindo nesses pagamentos em forma de prestação de serviço não acontece, né? Mas, em alguns outros casos acontece, a gente não pode generalizar, né? Então, segundo a teoria econômica, isso é fato, quanto maior o preço, menor a demanda, né? Quanto mais caro tiver o leite, menos eu vou comprar, né? Vocês concordam com isso? A gente tem vivido aí dias que, poxa vida, mercados tiveram que fazer como se fosse uma queima de estoque para a mercadoria sair do local, ser comprada, porque não estava saindo no preço que estava. Então, ou eles vendiam por exemplo, na metade do preço, né? Ou eles ficavam sem nada, porque daí aquele produto ele vence, daí, enfim, tem que ser jogado fora, daí é desperdício, é prejuízo, enfim. Então, a opção que se teve em alguns momentos foi reduzir o valor para que o povo pudesse comprar, porque não havia demanda pelos produtos, mesmo que os mais básicos, os que a gente precisa de verdade, por conta que o preço estava extremamente alto. Então, a questão de oferta e demanda ela é muito importante de se ter o entendimento e é muito simples. Se a gente parar para pensar no dia a dia, a gente vê que realmente isso acontece, né? E o que isso tem a ver? Bom, os inúmeros impostos que incidem diretamente sobre os produtos fazem com que os preços subam grandemente, que é o que eu falei para vocês anteriormente. A gente nunca vai pagar só o produto. Eu comprei uma blusa que está R$60. Eu não vou pagar só os R$60. Eu tenho frete, se é de fora do país, eu tenho a taxa de importação, eu tenho outros tipos de impostos que venham a incidir dentro do estado. Então, né, nunca vai ser só aquele valor. Então, é por isso que também os impostos, eles incidem sobre os produtos do dia a dia. Porque tudo tem um imposto, tudo tem um valor a ser cobrado a mais por aquele produto, por aquele serviço, né? Então, mesmo assim, dentro de tudo isso que eu trouxe para vocês, a gente sabe que os impostos eles são fundamentais para sanar, então, para custear as atividades do Estado. Então, a grande questão é a aplicação do dinheiro arrecadado e se o mesmo está sendo empregado de forma eficaz e eficiente para proporcionar o bem-estar social. Bom, isso aqui é uma outra linha de raciocínio, né? Aqui, por exemplo, entrando na parte de orçamento público, tá? Que eu desde o início eu digo que eu tento trazer exemplos para vocês, assim, além da minha vida profissional, mas também acadêmica, né? Vocês sabem que eu estudo administração pública, especialização, então, dentro da especialização, a gente vê o orçamento público de uma outra forma. A discussão que vocês não têm ideia, para conseguir direcionar os recursos
de maneira a sanar as necessidades, para movimentar a economia e sanar as necessidades do Estado, do país, em questão de projetos sociais, de manutenção, enfim, é gigantesco. Ah, mas como que não tem estipulado isso em nenhum lugar? Como que não tem um documento que diga o que tem que ser gasto, o que não tem que ser gasto? Existe. Mas ninguém até o momento garante que aquilo está sendo cumprido, né? Porque há exceções em muitos casos. Ah, e o governo quer movimentar a economia, vai pegar um valor que consta lá no orçamento público para investir em algum tipo de arranjo que vá contribuir com o aumento da economia. Só que aí aqui desse lado, ao mesmo tempo, ou um tempo depois, ocorreu uma questão de saúde pública. Aconteceu uma pandemia de novo. Veio um outro momento ali que nos desestabilizou, e aí não se tem um orçamento. Por quê? Porque aqui se foi gasto com uma questão que não era prioridade. Então, a parte de direcionamento de recurso, sendo público, sendo privado, enfim, para onde eu tenho que mandar esse valor, ele sempre vai ser uma grande discussão. Então, é bem importante, assim, a gente sempre reforçar isso, que, infelizmente, o que é seguido, regulamentado por lei, não é o que acontece, né? Então, a população acaba perdendo exatamente por não ter, por parte do governo ou da empresa, o que for, algo esclarecido sobre para onde e quais são as necessidades dos cidadãos, para que esse recurso financeiro ele seja direcionado e cause, então, o bem-estar social para a população. Tá? Bom, antes de entrar na parte de tributos internacionais e de importação, eu vou ter que encerrar aqui com vocês, e eu já botei o link lá no grupo da parte da aula 2, tá? Então, vocês entrem naquele lá para a gente continuar por aqui, tá bem? Tá bom. Vamos lá no outro, eu aguardo vocês. Essa matéria eu não consigo te ajudar, mas vou torcer aí para ter um ótimo resultado. Claro, eu agradeço. Tranquilo, já coloquei aqui a chamadinha, tudo certo. Vamos continuar, então. Vamos botar aqui janela. Bom, entrando então, eu vou tentar dar uma acelerada, porque eu sei que a aula vai só até 9h30, depois o prof. Roberto fica chamando minha atenção. Mas vou tentar resumir aqui para vocês. Conforme eu expliquei anteriormente, vocês sabem que vai ficar à disposição, né, esse material. Então, qualquer dúvida que talvez a gente não consiga tirar neste momento, a gente pode tirar depois sem problemas, tá? Beleza, então dentro desses tributos nacionais que nós vimos, nós temos também a parte de tributos internacionais ou tributos de importação, né? Que é um tributo federal, que ele está incidindo, então, teoricamente, sobre a mercadoria estrangeira, que é o que nós vimos anteriormente, lá na parte de EPI. E tem como fato gerador sua entrada no território nacional, né? Então, de fora para dentro aqui do país.
São ainda considerados estrangeiros os equipamentos, as máquinas, os veículos, aparelhos e os instrumentos, bem como as partes, as peças, os acessórios e os componentes de fabricação nacional. Por exemplo, carros, né? A gente sabe que às vezes vem peças de fora, enfim, que tem que fazer parte daquela manutenção, daquele desenvolvimento daquele produto. Então, é normal que venham, né, outras peças de outros locais, de outros países. Adquiridos, então, no mercado interno pelas empresas nacionais de engenharia e exportados para a execução de obras contratadas no exterior, na hipótese de retornarem ao país. Então, dessa forma, é considerada estrangeira, resumindo, a mercadoria nacional ou nacionalizada, exportada, que retornar ao país, salvo exceções abaixo, que a gente vai ver depois. Então, assim, também dentro dessa questão, a gente tem denominado a parte de tarifa aduaneira, direitos de importação, tarifa da alfândega, o direito aduaneiro, que isso também trata as questões de entrada e saída de materiais, de bens, enfim, de compras que são realizadas de fora, que são realizadas fora do país e precisam retornar, né? Precisam chegar. Então, tem tarifa de alfândega, enfim, nesses casos, que incidem sobre o imposto de importação, que é um tributo de competência da União, e assim se justifica por quê? Se tratando de um imposto com implicação no relacionamento do país com o exterior, né, que há um relacionamento que eles têm, há um vínculo, né, entre países, o trato deve caber, na verdade, ao governo federal, né? Então, responsável por este relacionamento, por este vínculo, é o governo federal, que deve ser uniforme no âmbito nacional, no âmbito internacional. Então, esse tributo, né, internacional, ele possui também grande importância no cenário externo, tendo em vista as negociações de inúmeros tratados, visando a necessidade de integração dos países e a abertura econômica. Isso movimenta muito a economia no país. Vocês acham, não é porque, isso é óbvio, eu sei, né, mas vale ressaltar que não é porque comprou fora do país e tá entrando no país que não muda nada da nossa economia. Muda, movimenta a economia, porque é uma entrada e saída, é uma troca, né? Então, mesmo que seja uma simples caneta que vem do exterior para cá, tu tá movimentando a economia, tu tá tendo essa entrada e saída de dinheiro, enfim, entrada e saída econômica. Então, isso nos favorece muito, né? Favorece muito a economia no país. Pode falar. Não, é que eu fico pensando, por exemplo, uma caneta, a questão da caneta, tem a questão do combustível utilizado para trazer a caneta, tem todo esse tipo de questão. Isso, é exatamente nesse sentido que os impostos, eles aparecem, né? Os impostos, aqueles que a gente não conhece muito bem, tá, mas igual aquele de transporte que eu trouxe, né? Tá, mas aonde? Isso é exatamente nisso, porque não vem voando, né? Quer dizer, até pode vir voando, mas ela não vai chegar lá direto assim, tem todo um caminho, tem toda uma logística, e essa logística, ela também dispõe de impostos, né? Então, a gente tem que considerar, e óbvio que nós, como compradores, muitas vezes a gente não pensa nisso, né? Porque a gente só quer comprar. Mas tem toda uma logística que é feita para esse produto chegar aqui. Independente se ele é do exterior ou se ele é daqui mesmo, se eu comprar algo que venha de São Paulo. É uma logística de transporte, de frete, de processos operacionais, né? De até parte de empacotar, a parte de postagem. Então, tem uma logística muito grande por trás disso, e aí a gente enxerga os impostos alocados em diversos momentos dessa logística até chegar à mão do comprador. Então, realmente, isso faz parte, né, dessa parte de importação, de exportação, enfim, exatamente isso, Fabiano. Continuando, nós temos a parte de imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI. Então, o IPI, ele é um tributo federal, né, de competência federal, e ele incide sobre as mercadorias relacionadas em sua tabela de incidência, que é a TIP, né, a qual tem relação com a Mercosul. Então, a incidência desse imposto sobre produtos industrializados, ele, independente de onde aconteceu esse processo de industrialização, se foi metade aqui no país, se foi metade fora, enfim, se dentro das fronteiras nacionais ou no interior, ele é considerado.
Então, justifica-se a cobrança desse imposto, desse IPI, sobre as mercadorias importadas, em razão dessa necessidade de promover a equalização dos custos dos produtos industrializados e importados em relação aos de fabricação nacional. Então, eu não posso cobrar só de um lado, né? Eu não posso cobrar só do que eu tenho aqui considerando o que foi desenvolvido dentro do território nacional. Tá, e o que veio de fora do país que eu precisei? Que a engenharia solicitou, que falta para complementar esse meu bem, esse meu produto, esse meu serviço, enfim. Eu acho que é lógico que ambos têm que realizar esse pagamento de imposto, né? Porque os dois estão, né, nesse tratado, ou, enfim, quando é só um, o que seja, mas há essa cobrança, né? Obviamente interligado, então, a esse tipo de fabricação. Então, é igual para todos, independente se é nacional, internacional, meio a meio, o que for, o IPI ele tem que ser pago, tá? Então, ele atende ao princípio de não cumulatividade. O que isso significa? Que, assim, o valor pago no momento da importação é creditado pelo importador para posterior compensação com o imposto devido em operações que ele realizar e que forem sujeitas a esse tributo. Entra um pouco naquilo que nós vimos agora sobre, eu contribuo com a melhoria lá na minha conta de água, na minha conta de luz, mas eu não recebo nada em troca, né? Eu não recebo dinheiro em troca. Não, mas tu recebe o serviço, né? No mundo ideal, nós recebemos o serviço em troca. Aqui é a mesma lógica. Ao invés dessa pessoa, então, desse serviço, desse prestador de serviço que trata a importação, estar recebendo o total naquele momento, ele vai ser compensado em operações que forem adequadas a esse tributo. Então, é tudo muito teoricamente claro, né, para ser o mais correto possível. Então, olha, já que eu não posso te dar a questão total de valor no momento, eu vou te ressarcir quando tu precisar de novo dessa operação, realizar uma operação parecida, aí tratando-se desse tributo, a essa compensação. Então, também atendendo, além da não cumulatividade, o IPI ele atende também ao princípio de seletividade, que é o ônus do imposto sendo diferente em razão da essencialidade do produto. Então, a alíquota, ela pode chegar até 0 para os produtos mais essenciais. Então, por exemplo, isso aqui a gente já enxerga uma variação, tá? Nessa taxa que é a designada alíquota. Então, nesse caso, assim, no que eu digo, excepcionalmente nesse caso, é muito raro a gente enxergar uma taxa de juros 0, né? Porque a gente já sabe, já tem aquele conhecimento inicial de que o 0 não existe, a gente sempre vai pagar algo. Mas, em alguns casos, e considerando essa questão, por haver uma troca por causa da essencialidade, pode chegar a 0, porque é tão essencial aquele produto que está sendo importado ou exportado, enfim, que se for aceito, né, se tiver o ok do governo federal, ele pode chegar a 0. Então, é aquilo, gente, a gente não pode generalizar e sempre haverão exceções. Então, depende muito do que o governo federal enxerga como um produto ou um serviço extremamente essencial, a ponto de não precisar cobrar uma alíquota ou o próprio IPI, né? Mas isso aí é bem pontual, assim, até se vocês forem pesquisar, vocês vão conseguir, enfim, elucidar melhor o que eu tô falando. Mas existe, tá? É um pouco raro, assim, modalidades que zeram juros, zeram alíquotas, enfim, mas nesse caso aqui se aplica por questão de critério de seletividade, tá? Aqui nós temos o PIS/PASEP, que provavelmente vocês conhecem, aquele númerozinho lá que nós temos na carteira de trabalho, importação e COFINS e importação. O PIS/PASEP importação é uma contribuição social de competência federal. Então, considerando parte de financiamento da Seguridade Social incidente sobre a importação de produtos estrangeiros. Então, essa contribuição, ela dá tratamento tributário isonômico entre os bens produzidos no Brasil
que sofrem a incidência dessas contribuições. E os bens importados, que são tributados às mesmas alíquotas dos bens nacionais. Então, é aquilo que nós vimos anteriormente. Eu não posso cobrar só de um lado, né? Eu não posso cobrar só porque está saindo daqui, eu cobrar só daqui. Não. Quem está recebendo lá também tem que pagar. Então, é um conjunto, né? A gente está tratando importação e exportação, ambos os lados têm que ser tributados da mesma forma, mas nas mesmas alíquotas, enfim, dos bens nacionais, tá? Então, a contribuição social, ela atende também ao princípio de não cumulatividade, que a gente viu agora há pouco. E com isso, os valores pagos no momento da importação pode ser creditado por importador para posterior compensação com as contribuições por ele devidas. Então, que é exatamente o que nós vimos agora há pouco a respeito da parte inicial ali de importação, com critério de não cumulatividade, né? A parte específica de COFINS dentro da importação, que assim como o PIS/PASEP, essa parte de COFINS de importação é uma contribuição também, né, de competência federal, para financiamento da Seguridade Social, incidente sobre a importação de produtos estrangeiros. Então, essa contribuição dá tratamento importado da mesma forma, se vocês podem ver aqui, é a mesma definição de PIS/PASEP para COFINS, tá? Questão de não cumulatividade, parte de incidente sobre a importação de produtos, enfim, é a mesma lógica para deixar claro, então, que as alíquotas dos bens nacionais, elas têm que ser iguais, né? Tem que haver esse consenso de cobrança internacional, tá? Já o ICMS é imposto sobre circulação de mercadoria e serviço. Lembrando que há imposto estadual, então ele é cobrado em cima da circulação de mercadorias e bens importados de outros lugares. Então, por ser estadual, há algumas mudanças de estado para estado, como o valor das alíquotas, e daí isso é muito particular, né? O Rio Grande do Sul não precisa cobrar a mesma alíquota de uma circulação de serviço do que o Rio de Janeiro. Aí é cada um que vai escolher a sua taxa de alíquota, né, para cobrança, enfim, daquele determinado serviço que está sendo prestado, ou daquela mercadoria que está sendo vendida, comprada, enfim. Então, é algo que é particular de estado para estado, tá? Na prática, ele é um imposto que ele é cobrado de forma indireta. Então, esse valor, ele é adicionado ao preço do produto ou serviço prestado, que isso nós vimos lá anteriormente. Então, o valor só é cobrado quando a mercadoria ou serviço é prestado para o consumidor, que passa a ser o titular deste item ou do resultado da atividade realizada. Exemplificando, né? Eu comprei por exemplo, comprei uma camisa na Amazon. Fui eu que comprei a camisa, né? Eu sou o titular dessa compra. Então, eu sei que eu vou estar arcando com o valor do ICMS dentro daquela minha compra, porque eu sou o titular. Eu sei que é óbvio, gente, mas, né, às vezes o óbvio precisa ser dito e tá tudo bem. Então, cada estado tem a responsabilidade de estipular a porcentagem a ser cobrada, que é o que eu falei para vocês anteriormente. Assim, cada localidade possui a sua própria tarifa. Então, o que pode trazer dúvidas a quem comercializa produtos para outros estados. Claro, gente, óbvio. Primeiro, muitas pessoas podem não saber que o imposto ele é variável de estado para estado, porque isso é uma questão de estado. Então, se o Rio Grande do Sul, por exemplo, quer cobrar 5% de uma alíquota para uma compra de determinado produto, e lá, sei lá, no Rio de Janeiro eles querem cobrar 10%, não é que seja suspeito, é que o estado do Rio de Janeiro está cobrando esta taxa de alíquota, enfim, por um consenso que eles têm. Não caiu do céu, né? Não é golpe ou qualquer outra coisa. Não, é porque eles têm estipulado dentro das necessidades deles, né, do estado, de que essa é a taxa ideal para esse tipo de circulação.
e tá tudo bem. Então, às vezes, pode haver uma insegurança, uma dúvida, enfim, nessa questão de comercialização de produtos, considerando as taxas que são diferentes, tá? Tudo calma até aqui, pessoal? Sim. Tá. Gente, falem comigo, pelo amor de Deus, pra eu saber que eu não tô sozinha, tá? Bom. Vou tentar correr aqui com vocês, porque eu vou precisar finalizar às 9, tá? Eu já recebi uma chamadinha aqui no celular. Então, eu vou tentar resumir a parte de contabilidade. Como eu falei para vocês lá no início, é muita coisa que a gente tem para falar aqui nesse conteúdo. Eu tentei trazer para vocês todos os critérios que eu acho importante. Eu acho interessante vocês saberem como cidadãos, como alunos. Então, se muita coisa eu passar aqui por cima, vocês têm o material, depois vocês conseguem visualizar, tá? Mas entrando no... Provavelmente, o último assunto a gente não vai conseguir ver, que é folha de pagamento, mas daí nós podemos trabalhar na próxima aula, não tem problema nenhum, daí fica pro dia 18, tá? Dentro da contabilidade, então, né, os princípios dessa contabilidade, eles são conceituados partindo do princípio de conceituar questões básicas de análise e observação, tanto social, institucional, né, ou empresarial, enfim. Então, o campo da atuação da contabilidade é designado a todas as entidades com ou sem finalidade de lucro e procura captar e evidenciar a variação ocorrida na estrutura patrimonial e financeira, em face das decisões da administração e dos fatores externos a ela que escapam ao controle da administração. O que acontece? A contabilidade ela existe na empresa exatamente para conseguir identificar a parte de direcionamento de recursos, né? Onde que está indo aonde está designado, para onde está designado a entrada e saída de determinados valores. Então, todas as empresas, instituições, sendo elas com ou sem fins lucrativos, elas têm que ter uma parte de contabilidade para controlar tanto o que entra quanto o que sai de recursos financeiros, tá? E até mesmo aonde que possivelmente pode faltar, enfim, mais uma questão de segurança, né? Então, dentro do patrimônio líquido, a gente tem a parte de ativo e passivo, que os ativos são os bens e os direitos, isso a gente pode ver depois com mais calma, porque é meio complicado aqui, mas dentro desse balanço patrimonial a gente tem, então, a parte de ativo que tem os bens e os direitos, e o passivo que a gente tem as obrigações e o patrimônio líquido, e sendo esse o patrimônio líquido, faz parte, então, da contabilidade, obviamente, e o patrimônio líquido trabalha dentro do DRE, que é a demonstração de resultados de exercício, que isso a gente vai ver em seguida, tá? O patrimônio líquido, ele é composto pelos seguintes elementos, que é o capital, reserva, lucro ou prejuízo acumulado. Isso aqui tudo, daqui para baixo, tem uma estrutura preparada, tá? Pronta para isso, que a gente não vai conseguir ver hoje, mas para vocês enxergarem um balancete, que é tudo que contempla esse conteúdo, ali exatamente com todos os valores certinho, o que é ativo, o que é passivo, o que diminui, o que aumenta, dentro de uma empresa, né? Para ver exatamente aonde está indo cada centavo dessa empresa ou dessa organização, tá? A gente tem a parte de capital, então, que é o valor, e capital vocês devem saber muito bem o que é, porque nós vimos na aula anterior, né? O capital ou capital social é aquele valor que o sócio investe na empresa, então, com isso, representa a obrigação da empresa com o sócio, né? Esse capital, ele tem que ser aumentado, enfim, claro que a gente não quer jamais que diminua, mas ou ele se mantém ou ele aumenta, né? Porque aí o intuito do sócio é exatamente ter um aumento, investimento nesse valor que ele está colocando nessa organização, nessa empresa. Então, ele pode ser dinheiro, ele pode ser carro, móvel, máquina, o que for de bem pessoal do sócio para investir, então, nessa empresa que ele está confiando, né? Então, considerando reservas, são parcelas dos lucros apurados na empresa que ficam retidas ou reservadas para determinado fim. As reservas de investimento servem para ampliação da estrutura física da empresa ou até para abertura de filiais. Então, é uma coisa futura, né? É uma reserva financeira futura.
Então, às vezes, sei lá, a empresa pretende expandir ou pretende fazer uma contratação grande de profissionais para um determinado cargo. Então, é uma reserva financeira para um bem específico, tá? Os lucros ou prejuízos acumulados, eles são a parte negativa, né? Ou positiva, né? Considerando o lucro apurado pela empresa na movimentação do patrimônio. É óbvio, gente, que não dá sempre para ganhar. A empresa, ela tem percas, às vezes isso faz parte. Então, isso entra nos prejuízos. É aquele cliente, por exemplo, que não pagou uma operação que devia, ou houve um atraso, enfim, isso tudo pode estar dentro da parte de prejuízo acumulado, tá? A parte de relatórios contábeis, que daí é a parte onde vem a especificação da parte de balancete, então é a parte resumida, mas ordenada dos dados que são trabalhados na contabilidade. Então, tem questão de valores de estrutura, de pessoal, de gastos com mudança, por exemplo. Todos os tipos de gastos possíveis estão dentro dos relatórios contábeis. Todas as movimentações financeiras da empresa estão dentro desses relatórios. Então, não deixam de ser informes contábeis ou informativos contábeis, que contemplam, então, DRE ou DC, que é o que eu falei para vocês, que são as demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis. Depois vem as de resultado do exercício. Então, aqui, a legislação estabelece que ao final de cada exercício social, ou seja, as demonstrações financeiras ou contábeis relacionadas, tá? Ou seja, é uma prestação de contas de tudo isso aqui. Então, isso aqui é o que contempla um balancete. Isso aqui, todos esses tópicos, pessoal, eles estão exemplificados nesse material, tá? Eu não vou conseguir passar para vocês, mas tá tudo bem explicadinho. O que é um balanço patrimonial, o que é uma demonstração do resultado do exercício, o que é DLPA, DMPL, enfim, não se assustem. Como eu disse, eu tentei deixar bem sucinto, mas realmente é muito assunto, então não tinha como eu deixar passar esses tópicos importantes de contabilidade, porque independente da área de atuação de vocês, é de extrema importância que vocês conheçam, tá? Então, cada um destes aqui constam, ó, exemplificado o que é cada um e aonde se aplica, tá? Para que serve, as leis direcionadas, tudo bem certinho, tá? Aqui é a matéria de folha de pagamento, que a gente vamos deixar combinado, então, que a gente trata semana que vem, não. Nós nos encontramos agora só dia 18 de outubro, mas daí essa parte aqui de especificação dos relatórios contábeis e folha de pagamento nós podemos ver no dia 18, junto com a correção das atividades que eu tô pedindo para vocês e que eu tô recebendo, tá? Aqui tem um exemplo básico de folha de pagamento, que daí a gente pode ver depois, mas aqui, ó, como vocês podem ver, o IRPF, né, recolher, o que é pago, recolher, o Vale Transporte, então, INSS, depois eu trago mais exemplos para vocês na próxima aula. Aqui é um vídeo explicativo bem interessante, acho que é válido vocês analisarem esse vídeo. Infelizmente, a gente não vai conseguir ver, mas é um geral do que é a contabilidade financeira, um vídeo explicativo, educativo, bem legal, bem interessante. E como atividade semanal, tá? Eu trouxe aqui para vocês. Considerando todo esse material da aula, que é extremamente expansivo, eu sei que ele é enorme, prof, tu vai me matar. Não, gente, não vou matar vocês. Vou ajudar vocês. Como eu senti que na atividade anterior vocês tiveram uma dificuldade em desenvolver desenvolver os cálculos, né, para me mandar. Além de considerar o que vocês conseguirem me mandar, óbvio que eu vou analisar, vou ver o que tá certo, o que tá errado, o que faz sentido, o que não faz, né? Além disso, eu quero que vocês tenham uma parte teórica também, tá? Então, com base em todos esses slides, todo esse material, a minha fala, enfim, eu quero que vocês escrevam um resumo abordando os tópicos mais importantes que vocês viram nesse conteúdo. Prof, tem coisa que eu nunca ouvi falar, que eu só vi aqui quando tu colocou. Que daí eu vi que, verdade, né? Existe, faz sentido. Então, eu conhecia, mas não sabia que era assim. Enfim,
todas as informações que para vocês forem importantes, tá? Coloquem nesse resumo. E, se possível, busquem informações em outros locais, em jornal, em internet, Google, o que for, livro, enfim, que tenham a ver, então, com esse conteúdo, tá? É bem importante a gente ter o máximo de informação para, enfim, exercitar o nosso conhecimento e também para eu entender e para eu enxergar que vocês estão entendendo o que eu estou passando, que faz sentido alguma coisa. Enfim, então, esse prazo de entrega, ele vai ficar para o dia 18/10, que é a nossa próxima aula, tá? Ah, prof, em alguns casos eu vi que tem gente que não conseguiu entregar a minha última atividade que eu pedi, tem até o final de semana, me manda. E agora essa fica para o dia 18. Por quê? Porque o material é bem extenso, né? Então eu sei que vocês vão precisar de um tempo para ler, enfim, para entender, para pesquisar. Não precisa ser à mão, tá, pessoal? Podem me mandar no Word. Me mandem no WhatsApp, ele não tem problema nenhum. Quer mandar por e-mail, manda, não tem problema. Mas façam, de verdade. Façam, porque eu realmente preciso saber se faz sentido para vocês o que eu tô passando, para eu conseguir entender as dificuldades de vocês e também para auxiliar no trabalho final, tá? Então, conto com a colaboração de vocês. É importante que participem. Qualquer coisa, me perguntem. Eu disse que vocês têm um caminho aberto, podem me questionar. Às vezes eu vou demorar um pouco para responder porque eu tô trabalhando, enfim, mas eu vou responder. Só que tentem fazer, por favor, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É um assunto que eu gosto muito de falar. E, assim, tô aberta a crítica, sugestão, enfim, o que vocês quiserem, tá? A gente sempre deixa esse espacinho final aqui para tirar dúvida ou para pontuar alguma coisa. Aí a gente tem aí uns minutinhos finais. Se vocês quiserem falar alguma coisa da aula de hoje, eu tô à disposição, tá? Tá aberto aqui para vocês. Tá muito bom, os slides estavam bem detalhados, daí deu para entender bem direitinho. Se eu fiquei com alguma dúvida assim, daí tu explicou direito os slides, daí deu para analisar e ver. Ai, que bom, eu fico feliz com isso, de verdade, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Primeiro eu Então vou tá, ter que pessoal. absorver todas as informações. São muitas informações, né, Fabiano? Mas, como eu te disse, vai dar tudo certo. Eu tô aqui para ajudar vocês, não para dificultar o caminho. Então, se eu tiver que falar 10 milhões de vezes a mesma coisa, para fazer sentido, eu vou falar. Eu só não quero que vocês sejam meus alunos e fiquem com dúvida, tá? Então, qualquer coisa não deu para perguntar hoje, anota, me manda no WhatsApp, enfim, que a gente vai conversando, tá? Mas façam a atividade da maneira que vocês conseguirem, mas façam, tá? De verdade. Agradeço a participação de vocês na aula de hoje. Espero vocês na aula 4, então, lá no dia 18/10, tá bem? Uma boa noite para vocês, boa semana. Qualquer coisa, sabem que eu estou à disposição. Boa noite, até mais. Boa noite, Tata. Boa noite, até dia 18. Boa noite, tá dia 18.